Será que dá para criar uma casa legal, um terreno de apenas R$ 10,50? Ah, nesse vídeo eu quero te mostrar que sim. Se você tiver expertise de trabalhar com um terreno, trazendo muita luz, muita ventilação, da forma correta, eu vou provar através dessas estratégias que a gente utilizou aqui, que é sim possível criar casas bacanas nesse tipo de lote. E olha só, se você não me segue no Instagram, eu te convido para você ir lá na rede vizinha e me seguir também por lá, que todos os dias a gente traz novas dicas por lá. E se inscreve no canal, porque as maiores dicas, os maiores vídeos estão mesmo por aqui. Ativa o sininho para você não perder nada. E eu quero que você deixe seu comentário, porque esse vídeo de hoje a gente tirou desse comentário que vocês colocaram aqui. Ah, difícil achar terrenos de 12. No último vídeo eu ouvi isso, né? Eu li isso. É difícil achar terrenos de 12. Alguém já me disse, é difícil achar conteúdo sobre terreno quadrado. É isso que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então, deixe seu comentário a respeito do que você quer saber, porque tudo que eu tô produzindo aqui vem da opinião de vocês, tá? E eu queria contar um pouquinho quem eu sou. Eu sou Thalita Catelani e tenho ali o meu escritório há 18 anos à frente de projetos residenciais. Já somamos 900 clientes atendidos e 600 casas do zero. Então, temos casas em terreno de tudo quanto é tamanho, para todos os tipos de família, para todos os tipos de terreno. E se você tem dificuldade, está com alguma dificuldade de encontrar o arquiteto ideal para aproveitar melhor o seu terreno, fale com a gente. Vou deixar o meu Instagram e o meu contato de WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Quero destacar, mostrando esse projeto, é que a gente gravou um vídeo há algum tempo atrás dizendo que quando os terrenos são estreitos, a gente usa a estratégia de jogar os quartos profundo. Porém, quando os terrenos são estreitos e profundos, esse terreno de hoje tem 38 metros de comprimento. Então, assim, não dá para jogar os quartos profundo, porque a casa só daria para fazer isso se a casa tiver um programa de necessidades muito grande. E a casa que eu vou mostrar hoje é uma casa compacta. Ela tem um pouco menos de 170 metros quadrados. E aí, o que acontece? Nós não podemos dividir um terreno estreito em área social de um lado e área dos quartos de outro. Um terreno estreito não fica bom assim. Mas se o terreno é estreito e profundo, e aí o que a gente faz? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. E nesse vídeo eu quero te mostrar que a gente pode jogar os quartos para frente também. É uma estratégia. E aí é legal mostrar a planta e mostrar algumas imagens para que vocês vejam, porque quando a gente joga os quartos para frente, a gente cria uma espécie de corredor para entrar na casa. Sempre vai acontecer isso. Então, a gente joga os quartos para frente e esse corredor, será que fica bom? Não é esquisito isso? E eu vou te mostrar através de imagens, que não fica legal, que não fica ruim. Opa! Volta, que não fica ruim. Então, olha só. Então, a gente tem aqui garagem, e aí a gente tem dois carros e eu criei um tipo de lateral ali para moto, tá? Porque ele tem uma moto grandinha, então essa garagem é até larguinha, tá? E o nosso cliente, ele gosta de mexer com algumas coisas ali, que a gente criou uma oficina, um depósito bem na frente da casa. Uma porta escondidinha, tá? Essa é uma casa para ser econômica e é uma casa que, apesar de 3 quartos, é uma casa para morar um casal, tá? Esse nosso cliente é um casal. Não que uma casa dessa não possa ter criança, não possa ter 2 filhos, por exemplo, mas essa foi uma casa criada para um casal, tá? Então a gente criou um jardim aqui nesse espaço, já que, tá, 2 dos quartos estão com a janela para frente da casa. Então, como o terreno é profundo e nosso cliente gostaria de espaço atrás para quando recebe uma visita que vem para dormir, ele gostaria de colocar o carro para dentro. E essa casa foi desenvolvida num condomínio que ele tem por norma um fechamento, tá? Pra gente foi até novidade, mas assim, alguns condomínios existe isso, que ele prevê que a pessoa possa construir um portão e um muro. É claro que se a pessoa não quiser, ela não faz, mas pelas características, lá a maioria das pessoas fazem portão e fazem muro. E abrindo um parênteses aqui, pra gente foi muito estranho, né? Já é a segunda casa que a gente aprova nessa cidade. E a primeira casa, o nosso cliente disse:
aqui usamos portão de correr. Na sua cidade, é comum usar portão de correr na garagem? Ou é mais comum usar portões basculantes? Essa casa é em Brasília. E lá é comum usar portões de correr. E pra gente é muito legal isso de estar ajudando pessoas em todos os cantos do país a morar bem, porque a gente vai aprendendo coisas novas, né? Então, assim, 18 anos de profissão e às vezes a gente acha que a gente sabe já e não, a gente descobre que a gente não sabe, porque o regionalismo tem particularidades. Então, essa casa tem um portão de correr e a gente criou ali um espaço para que pudesse ter 2 carros atrás. E aí eu quero falar sobre a privacidade dos quartos que estão para frente. Como é um condomínio, não temos problema com barulho na via, então a gente jogou esse quarto para frente, mas olha que bacana, gente, que ficou. Eu vou mostrar a imagem aqui que vocês estão vendo. A gente criou um jardim vertical com tela pop. Sabe o que é tela pop? Quero deixar aqui uma imagem da tela pop. A tela pop é essa araminho que eles usam ali, um ferrinho fino que eles usam para concretagem de laje, né? Para reforço de laje, para reforço de contrapiso. A tela pop, a planta ama subir nela. Então a gente cria jardins verticais colocando trepadeiras que são super fáceis de cuidar. Basta você deixar ali vaso não, tá? A trepadeira não gosta de vaso, as trepadeiras gostam do chão, elas vão espalhando ali, elas não são agressivas e isso vai criar essa privacidade visual que normalmente é bom ter quando a janela do quarto vai pra frente. Então a gente tem um jardim ali entre a garagem, tá? Para ter ventilação e iluminação, é super importante ter ventilação e iluminação natural no quarto. E para isso a gente criou uma janela mais alta, mais baixa, bem baixinha ali. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Esse quarto da frente é um estúdio de yoga com uma bicicleta, tá? Ela vai usar pra esse fim. E olha a entrada. Olha como fica lindo isso. Então, pra quem acha que os quartos não podem ser pra frente porque fica um corredor, gente, pega essa ideia e copia, se inspira nessa ideia na sua casa. Porque se o seu terreno é profundo e você não gosta dessa ideia de jogar os quartos profundo porque você quer essa abertura, isso é legal também, não só para terrenos profundos, mas para terrenos que você quer por algum motivo a piscina no fundo, você não gostou dessa ideia, seu terreno é estreito, você não gostou dessa ideia de colocar os quartos profundo, ou o profundo é muito quente por conta de sol, apesar que é melhor jogar os quartos profundo para ele dar uma sombra na varanda do que colocar os quartos para lá. E a gente, quando é muito sol, o que a gente faz? A gente pega os quartos e coloca toda a ventilação e a iluminação, o vidro, tudo que pode acumular calor, a gente joga pra frente, tá? Mas isso é um parênteses nesse projeto, não tem nada a ver com esse projeto, então vamos prosseguir com esse projeto. Então a gente tem a porta de entrada e nós temos um amplo living com já a cozinha, tá? Então a cozinha, ela fica aqui integrada com a área de mesa, de sofá. Eu confesso que isso não é para toda a família, tá? Isso funciona para famílias pequenas, para casais que não têm filhos, para casais que têm um filho só, às vezes nem mora mais com o casal, ou casais com criança, não sei se dá muito certo. Gente que gosta muito de cozinhar, não sei se dá muito certo. Eu sou muito funcional, sou muito prática e eu pego tudo que deu certo para um cliente, eu ajudo o outro a entender se vai dar certo para ele. Então tem um tipo de gente que casa em toda integrada assim funciona. Tem muita gente que fala assim: eu quero uma casa moderna, toda integrada. Aí você vai perguntar para a pessoa se ela gosta de cozinhar, ela ama cozinhar. Então todo mundo vai ficar junto ali em volta. Se ela faz fritura, ela faz fritura, né? E aí você tem sofá, você tem tecidos, cortina ali, living é pra isso, né? Mas de repente a pessoa nem usa sala, ela assiste TV no quarto e aquele sofá ali pode ser usado um sofá que não pega esse cheiro, beleza? Então saiba que esse tipo de casa, ele combina muito bem com pessoas que usam pouco a cozinha ou que a família é pequena, que é o caso dessa família que eu projetei esse imóvel, tá? Então a gente tem aqui a lavanderia bem pertinho da varanda ali, da parte que receberia. Quando a gente fala varanda, esse living é quase que uma varanda, porque a pessoa que vai vir você vai receber nesse espaço, não tem churrasqueira, tá? Então, assim, vai receber nesse espaço pra comer um queijo, pra beber um vinho, tá? Esse é o espaço de receber, tá bom? É no living. E aí a gente tem a lavanderia escondidinha. É importante isso, gente. Repare que se a porta da lavanderia estiver aberta,
olha essa imagem. Você não vai ver tanque, máquina, coisa feia de lavanderia, não. Você vai ver um armário, tá? E aí, olha só, um espaço bem bacana para estender roupa, sempre bem pensado, bem planejado. Então, uma portona de correr, entra muita luz aqui, tá? E um dos quartos da casa abre para esse fundo aqui, que seria a área de varal, tá? Esse quarto é um escritório, olha a imagem dele, porque de fato eles vão usar como escritório, mas vai ter um sofá-cama caso alguém venha para dormir, tá? Quero mostrar esse vidro que a gente criou aqui. Gente, eu tenho isso na minha casa e eu amo, tá? Porque aqui recebe a luz do norte, tá? E o sol do norte. Um pequeno beiral já protege o vidro, tá? Então, a gente, como essa família gosta muito de jardim, a gente criou aqui, por mais que a gente tenha um terrenaço aqui ainda. Parou. Tá assistindo e não tá inscrito ainda no canal? Ah, não. É para você se inscrever. E se você tá inscrito, mas não deixou o joinha, por favor, não custa nada. Vai lá, deixa o joinha e depois continua. E muita planta aqui no fundo, dá para ter um pomar, dá para quem tem criança brincar. Olha que bacana esse terreno, 38, tá, gente? Só que a gente tem um recuo grande aqui da garagem, tá? Enfim. E aí, olha só esse vidro como fica harmonioso, esse living com esse detalhe. E essa casa, tem um detalhe dela que eu esqueci de falar pra vocês. Vocês estão vendo que a parede tá um pouquinho mais fina? Essa parede tem 13 centímetros porque ela não é feita de forma convencional. O convencional que a gente fala é tijolo, cimento, não, ela é uma construção seca. A casa não começou ainda, daqui uns dias vai entrar na fase de pintura e acabamento. Se vocês querem saber mais de outros métodos, coloque aqui que o método que a gente vai usar nessa casa vai ser segredo para esse momento. Depois compartilho com vocês. E aí, só uma questão, tá? Métodos construtivos não convencionais, a gente estuda uma regionalização. No caso dessa cliente, ela primeiro contratou a empresa que vai edificar a casa para depois procurar o arquiteto. Tá? Então, a gente foi contratada depois da empresa já estar contratada. Ela gostou do sistema construtivo e contratou a empresa. Então, a gente já criou esse projeto sabendo que as paredes têm apenas 13 centímetros, com muito isolamento térmico e acústico. Deixa aqui nos comentários, quero ver quem acerta qual é o sistema construtivo dessa casa. Vamos lá. E aí a gente tem 3 folhas, tá? Quando a gente faz um sistema construtivo não convencional, a gente tem que tomar cuidado com todas as especificações técnicas, porque é o máximo que a gente consegue fazer. Para uma porta desse tamanho seria 3 folhas. Não dá para criar 4 folhas, 5 folhas de abertura, tá? A menos que seja 4 folhas abrindo uma para cá e outra para lá, mas eu sempre prefiro o máximo de abertura possível. Então, quando a gente tem 3 folhas, a gente consegue 2/3 de abertura de ventilação, tá? Então, essa folha recolhe toda pra cá ou toda pra lá. E aí, a gente tem uma área de pergolado, uma varanda aberta. Olha que lindo esse espaço, gente. Cabe ali um sofazinho, cabe uma mesinha. Então, assim, é possível num dia gostoso ter uma refeição nesse espaço. E aqui, a cliente quis um spa num local coberto, que se ela quiser tomar sol, vai ter muito espaço para tomar sol, mas enquanto ela estiver na água aquecidinha, ela preferiu fazer isso abrigado ali das intempéries do tempo, tá? Então o spa dela tá no lugar coberto e a gente criou uma escadinha escondida, porque escadinha de spa, gente, fica horroroso, né? Então a gente criou essa escadinha escondida e esse lavabo aqui nesse espaço, até porque essa casa é muito pequena, se alguém tiver aqui, tiver hospedado, tá dormindo, vai usar o banheiro social, se alguém tiver na sala, vai usar o banheiro social, mas se alguém tiver aqui nesse espaço, vai vir aqui, tá tudo coberto e vai usar esse lavabo, quem saiu aqui do spa, e claro, para sair, às vezes é melhor sentar aqui, já sair para cá, vai usar esse banheiro. A escadinha é só para caso achar que é mais seguro pela escadinha. Eu particularmente até prefiro entrar, para quem não tem dificuldade assim de locomoção, entrar sem a escada, porque na hora de entrar é ruim, talvez na hora de sair não seja tão ruim. Então vamos para a parte dos quartos. Olha só, a gente tem um banheiro social, tá, para atender esses 2 quartos, né? E temos o quarto, a suíte, né, do casal. Eles pediram pra gente uma suíte que tivesse um espaço de poltrona, então a gente sempre atende todos os desejos dos nossos clientes. E um closet bem grandinho, tá? E um banheiro próximo ali àquele closet, tá?
Eu acho que eu falei tudo desse projeto. A gente tem um jardim pra frente. Quem ama jardim tem que ter jardim em todo lugar, né? A gente gosta muito dos nossos clientes que amam jardim, mas eu vou confessar pra vocês que eles são 10% dos nossos clientes. A maioria dos nossos clientes já falam: ai, tem como fazer uma casa prática, funcional, sem jardim? Não tenho tempo pra cuidar de jardim, não acho quem cuida. Mas se você gosta de jardim, deixe sua casa bem verde, gramas naturais, plantas que deixam realmente aquela casa mais fresca. Essa casa em Brasília, numa cidade muito seca, creio que o jardim vai fazer muita diferença na vida desse casal. E eu quero saber o que você mais curtiu desse vídeo, qual comentário que talvez essa planta não tenha nada a ver com o seu terreno, não tenha nada a ver com o que você gosta. E eu quero saber qual comentário que você aproveitou aqui desse vídeo, qual ideia você achou que seria legal aproveitar na sua casa. Ah, eu esqueci de falar dessa fachada. Nossa, vamos para a fachada e encerramos o vídeo por aqui. Eles me pediram uma fachada econômica, que fosse de fato o resultado da planta, até porque esse condomínio não é um condomínio de altíssimo padrão, é um condomínio mais simples. Então, eles me mandaram algumas fotos. A gente gosta muito como a gente não tem como visitar esse terreno, a gente gosta muito de receber um pouco das fotos do entorno ali, das casas próximas, na rua e tal. E confesso que por mais simples que essa fachada seja, ela vai ficar muito mais bonita que a maioria das construções desse condomínio. E a gente criou realmente uma fachada que pudesse trazer ali uma certa economia para o casal que preferem estar fazendo investimentos mais internos ali à casa, tá? Então não tem nada de errado em você querer economizar na sua fachada, e também não tem nada de errado você querer criar uma fachada de impacto. É importante que você entenda que tudo que a gente coloca no projeto vai impactar financeiramente ali a sua obra, e você pode querer economizar e querer investir muito na fachada. Você só precisa analisar se esse investimento na fachada vai ter retorno, se um dia você quiser vender a casa, ou se vai de fato ter um retorno para você, no sentido de: eu amo a minha casa, ela é a mais bonita do condomínio, e a gente ama clientes que querem realmente valorizar a fachada. Mas se você precisa de uma fachada mais econômica, é claro que a gente pode criar isso para você. E é isso que a gente privilegiou nessa fachada, uma fachada que tivesse pedras naturais, muito jardim, cores claras, mas que ela não tivesse nenhum tipo de elemento que pudesse onerar. E só destacando, o que a gente sempre gosta de criar é a garagem sem laje, tá? Não é necessário ter laje na garagem, a gente pode criar a garagem com apenas a estrutura e o forro de gesso, e para esse método construtivo isso vai valer a pena, tá? O que é que você gostou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários, com todo respeito. Se você quiser fazer uma crítica, ela vai ser super bem-vinda. Mas não esqueça que essa é a casa de alguém que eu criei conforme as características dessa família. Então, se você acha que algo não funciona, antes de criticar, coloca assim, ó: se fosse a minha casa, eu não faria assim. Porque não tem problema. Se fosse a sua casa, eu quero saber como seria. Não tem problema você deixar essa crítica. Mas entenda que essa casa foi personalizada para uma família e ela atende todas as necessidades dessa família. Queria destacar mais uma coisa. Quando eu apresentei esse projeto para essa cliente, eu cheguei a gravar a emoção que ela ficou, porque esse foi o primeiro estudo que eu apresentei para ela e ela achava que ela não ia gostar dessa ideia de jogar os quartos para frente, mas ela amou essa ideia e a gente fez questão de mostrar um 3D e ela entendeu que realmente fazia sentido. Então, deixa seu like se você gostou dessas dicas, e se você não é inscrito no canal, não esquece, antes de sair daqui desse vídeo, já se inscreve no canal.